primeiro voo há 115 anos, Santos Dumont aliou invenções à ciência. Gênio brasileiro conquistou a dirigibilidade, criou balões e avião. O voo do brasileiro Alberto Santos Dumont, em uma distância de 60 metros com o 14 bis, no campo de Bagatelle, em Paris, marcou historicamente aquele 23 de outubro de 1906 e consagrou ainda mais o inventor. O aparelho subiu 2 metros de altura e foi bastante para a humanidade olhar para cima e para o futuro de forma diferente. O feito inédito que completa 115 anos neste sábado, 23, porém, é apenas a parte mais famosa das conquistas, segundo apontam os pesquisadores da vida e das obras daquele mineiro que ficou conhecido como o pai da aviação. Santos Dumont e seu 14 bis. Santos Dumont e seu 14 bis, domínio público até aquela data, e depois também, o enredo é de uma história de coragem, perspicácia, generosidade e divulgação científica como rotina de vida. Característica, aliás, de um período de fascínio pela tecnologia e pelas descobertas. Autor de 4 livros sobre Santos Dumont, o físico Henrique Lins de Barros, especialista na história do gênio inventor, destaca que feitos anteriores foram fundamentais para que as atividades aéreas se consolidassem. Ele cita que o brasileiro inventou e patenteou o motor a combustão para aviões, em 1898, o que viabilizou o sonho de um dia decolar. Uma característica de Santos Dumont é que ele criava, patenteava e liberava a utilização para quem quisesse. 3 anos depois do motor, a conquista da dirigibilidade, também por parte de Dumont, foi uma ação revolucionária. Ele aprendeu a voar de balão, fez os primeiros dirigíveis. Todos eles, até o número 6 sublinhado, têm inovações impressionantes, com mudanças conceituais. Ele sofreu diversos acidentes, mas aprendeu a voar. Foi assim que ele descobriu quais eram os problemas de um voo controlado. Quando ele ganhou o prêmio Deutsch, em 1901, com o dirigível número sublinhado 5 sublinhado, ele tinha domínio total. Em 1902, ele já tinha os dirigíveis até o número sublinhado 10, construído. Ele tem uma produção, em 10 anos, em que ele idealiza, constrói, experimenta mais de 20 inventos. Todos revolucionários. Ele tem intuição para o caminho certo e criatividade para ir adiante. Os colegas deles inventores diziam que ele fazia em uma semana o que os outros demoravam 3 meses, afirma Henrique Lins de Barros. Voos sob controle. De acordo com o escritor Fernando Jorge, biógrafo de Santos Dumont, a descoberta da dirigibilidade, por parte do brasileiro, foi um marco decisivo para o que ocorreria depois. Entendo que foi um momento supremo e culminante para a história da aeronáutica mundial. Para o arquivista Rodrigo Moura Visoni, pesquisador dos inventores brasileiros e autor de livros sobre Santos Dumont, as fotos mostram detalhes da emoção que tomou conta das pessoas quando houve a conquista da dirigibilidade. Santos Dumont foi convidado para rodar o mundo. Foi, sem dúvida, um grande feito. Para se ter uma ideia, o número de notícias sobre a conquista do prêmio Deutsch supera do primeiro voo, 5 anos depois. Isso é explicado porque a busca pela dirigibilidade já tinha 118 anos. Ele resolve um problema secular. Além disso, a descoberta permitiu a era das navegações aéreas, afirma. Segundo o que Visoni pesquisou, Alberto Santos Dumont disse, em várias entrevistas, inclusive pouco antes de morrer, que a maior felicidade dentre todas as emoções foi a conquista da dirigibilidade. Isso é muito curioso. Ele dizia que o dia mais feliz não foi o dia em que ele faz a prova do prêmio Deutsch, nem o 23 de outubro ou 12 de novembro de 1906, em que ele faz o voo de 220 metros pela Federação Aeronáutica Internacional. O dia mais feliz teria sido 12 de julho de 1901, quando ele percebeu que resolveu o problema de dirigibilidade aérea. Foi uma demonstração impressionante. Ele vai aonde ele quer. Ele estava totalmente integrado ao dirigível. O prêmio Deutsch, no valor de 100 mil francos, foi conferido a Santos Dumont por ele ter conseguido circular a Torre Eiffel em julho. Mas os juízes garantiram a vitória ao brasileiro somente em novembro daquele ano. Os 120 anos da dirigibilidade, assim, devem ser celebrados no mês que vem. Na ocasião, o dinheiro foi distribuído para a equipe do aviador e para pessoas pobres da capital francesa. Ele era um homem muito generoso, afirma o biógrafo Fernando Jorge. Tomem cuidado. A série de demonstrações públicas que ele faz dos seus inventos devia sempre ser acompanhada da presença de repórteres.
Os jornalistas registravam e Santos Dumont publicava o que ele estava fazendo. Essa é uma característica impressionante. Ele divulga tudo. Tanto o que ele acerta como o que ele erra. Essa é uma característica impressionante dele. Quando ele erra, ele descreve e alerta: tomem cuidado. Ele estava maduro na arte dos balões, afirma Lins de Barros. População francesa assiste ao voo do 14 bis, 1906. Domínio público. A postura de Santos Dumont não era apenas a de um inventor, mas a de um divulgador científico, explicam os pesquisadores. Ele foi um divulgador honesto. Entre 1901 e 1906, Santos Dumont passou a entender o que era o voo do avião. O 14 bis ele fez em pouquíssimo tempo, pouco mais de um mês. Em setembro, por exemplo, ele experimenta e faz vários testes com o aparelho. Em 23 de outubro, ele, após 4 tentativas, consegue voar os 60 metros. Assim ele mostra para todos os aviadores da época que era possível voar com o mais pesado que o ar. Uma revolução. A vitória significou o prêmio Archideacon. Bastaria voar 25 metros. Santos Dumont fez um percurso de mais que o dobro. Demoiselle, a primeira de uma série depois do voo, outros inventores entenderam quais eram os problemas. Em 1907, Santos Dumont apresenta o Demoiselle, invenção número 20, um ultraleve. No ano seguinte, Santos Dumont publica em uma revista popular o plano detalhado do Demoiselle para quem quisesse construir. Esse modelo passa a ser o primeiro produzido em série na aviação, explica Lins de Barros. O modelo foi vendido para um pioneiro da aviação na França, Roland Garros. Santos Dumont regula o Demoiselle.jpg, Santos Dumont X irmãos Wright. Nessa época, também, surge uma polêmica com 2 norte-americanos, os irmãos Wright, Wilbur e Orville, que alegam terem sido os pioneiros do voo. Os pesquisadores explicam que os aviadores não têm registros de voos com decolagem, dirigibilidade e pouso antes de 1906 sem uso de catapultas, que impulsionavam os aparelhos para o ar. Em 1908, Santos Dumont, acometido por esclerose, abandonou o voo. O registro é de que ele se suicidou em 1932, em um hotel no Guarujá, São Paulo. O biógrafo do aviador, Fernando Jorge, lamenta que o final da vida do genial brasileiro tenha sido de martírio diante da doença e da depressão. Ele era um homem tímido e que revelava que não queria casar porque não queria deixar a esposa viúva. De toda forma, o que sempre me impressionou na personalidade dele foi a combinação impressionante da tenacidade, da coragem e da perseverança. Foi um gênio da humanidade. Fonte Agência Brasil.